Senhor, que Ele pode morar junto contigo, que Ele pode habitar aonde você está. Minhas lamparinas estão acesas. Só estou esperando o
Deus. Boa noite, galera. Graça e paz a todos, amém? Estamos muito felizes de estar mais uma vez aqui na casa do Senhor, podendo adorar e louvar o nome do Senhor junto com todos vocês. E eu sei que nessa noite Deus tem algo para nós, especial, para cada um de vocês que está nos acompanhando, e mais essa live, mais esse culto de jovens. Tenho certeza que Deus vai alcançar a vida de cada um de vocês, porque Deus é um Deus de perto e um Deus de longe. Nunca me canso de dizer isso, que Deus é um Deus de perto e um Deus de longe. Deus, Ele nos alcança, Deus, Ele nos resgatou, Deus, Ele nos tirou lá das trevas para viver na sua gloriosa luz. Amém? Se você que está nos assistindo, se puder compartilhar aí com seus amigos aí no Facebook essa live, para que a palavra de Deus esteja alcançando a vida de cada um que esteja nos acompanhando, porque eu sei que Deus tem algo especial para a vida de cada um de nós nessa noite, amém? Eu quero compartilhar aqui com vocês, galera, todos nós, algo que Deus colocou no meu coração durante essa semana, e a gente sempre pedindo a direção de Deus para poder compartilhar com vocês aquilo que Deus quer que nós compartilhamos, que nós viemos a falar nessa noite, que o abrir da boca seja nosso, mas o falar seja de Deus na vida de cada um de vocês, amém? Eu quero ler o livro de Tiago, capítulo 3, a partir do versículo 1, versículo 2 em diante. Fala assim: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavras, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio na boca dos cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também os navios que, sendo tão grandes, elevados em impetuosos ventos, se viram como um pequeno leme para onde quer que o condutor a dirija. Assim também a língua é o pequeno membro do corpo, e gloria-se de grandes coisas. Vede com grandes bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros, contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno, porque toda a natureza de bestas feras, de aves como aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansam e foi domado pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. E uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Amém? É bom ouvir a palavra de Deus, porque sempre quando ouvimos a palavra de Deus, ela nos traz algo de transformador em nossas vidas. E o que eu quero trocar ideia aqui com todo mundo hoje é a respeito de nossas palavras, do que falamos, do que fazemos, de que forma fazemos e o quanto a palavra ela tem poder na nossa vida. Aqui no versículo 9 do capítulo 3 fala que com a nossa boca nós bendizemos a Deus e amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. Ou seja, o futuro de nossas vidas, o nosso futuro,
está do que nós falamos. Eu estava conversando aqui antes de começar o culto com o James, e há não sei quantos anos atrás, já faz bastante tempo, uma vez eu perguntei na reunião, na casa do meu cunhado, do Fábio, perguntei para todos que estavam lá o que eles achavam que ia ser daqui 5 anos, daqui 10 anos. E ele ainda era bem pequeno, ele falou que ele queria pregar, ele queria levar a palavra de Deus. E hoje, passou-se o tempo, hoje ele está pregando. Ou seja, aquilo que ele é hoje, ele profetizou lá atrás, através da sua boca. Então, tudo que nós falamos, ela traz um efeito nas nossas vidas, no nosso futuro. Assim como nós falamos coisas boas e elas vêm à tona na nossa vida, assim também quando nós falamos coisas ruins, né, ela traz coisas ruins para nós. Porque a palavra de Deus, olha para a gente ver como é interessante isso. A palavra de Deus, quando Deus foi criar o homem, ele falou tudo, né? Ele falou: façamos o homem nossa imagem e semelhança, né? Ele deu a sua palavra e falou para a terra: produza árvores, plantas frutíferas, tal, e tudo se criou através da palavra. E a palavra, ela traz à existência nas nossas vidas aquilo que não existe. Ou seja, tudo que nós falamos, né, aquelas pessoas negativas, pessoas que só ficam falando coisas negativas, não vou conseguir, e a gente vê a vida dela e ela não consegue mesmo. Como tem aquelas pessoas positivas que diz que vai alcançar e elas alcançam. E o engraçado, gente, é que quando nós falamos aquilo que nós desejamos ser, nós colocamos em prática na nossa vida a nossa fé. Porque quando a fé é você trazer à existência aquilo que não existe, certo? E hoje, nas nossas vidas, ou ao nosso redor, das pessoas que convivem ao nosso redor, das pessoas que fazem parte da nossa vida, a gente vê direto pessoas que não usam a boca dela para abençoar. E na Bíblia fala: não pode sair da mesma fonte 2 tipos de água. Não pode sair da mesma fonte água doce e água salgada, né? Ou seja, como da nossa boca muitas vezes nós falamos coisa boa, mas a maioria das vezes nós falamos coisas ruins. Nós temos que tomar muito cuidado naquilo que a gente fala, de como a gente quer que, às vezes, tipo, a mulher, ela fala: meu marido não presta, meu marido é isso. Quanto mais você fala, mais coisas ruins vai vir. Quanto mais você falar que ele não presta, menos ele vai prestar. Agora, por mais que ele não preste, e você fala assim: não, meu marido vai ser uma bênção, meu marido vai pregar a palavra de Deus, meu marido é um homem abençoado, meu marido é uma bênção na minha vida, ele vai se tornar. Por mais que você ache que isso seja algo idiota, você falar: meu marido é uma bênção, mas o cara não é uma bênção, o cara te maltrata, o cara não te respeita, né? E muitas vezes para a gente também, a gente pegar e falar: eu vou alcançar tal coisa, eu vou ser tal coisa. Às vezes a gente vai falar de coisas que na realidade elas não existem ainda na nossa vida. Só que quando nós falamos, nós provocamos que isso venha acontecer na nossa vida, tanto coisas boas como coisas ruins. Temos que frisar isso. Se nós queremos que algo de bom aconteça na nossa vida, nós temos que mudar a primeira coisa, o nosso palavreado, a nossa forma de falar. Não, eu vou conseguir. Não, é uma benção. Não, meu pai é uma benção. Não, meu irmão é uma benção. Por mais que ele não seja uma benção, ainda ele não é, mas ele vai ser. E nós temos que proclamar isso. Nós temos que proclamar, porque é com essa disposição e com essa intenção, com essa fé que nós alcançamos. O engraçado, gente, é que a gente só acredita naquilo que está muito às nossas vistas, sabe? E Deus, Ele sempre trabalha onde não há possibilidade de nada existir. Deus pega Moisés, vamos dar um exemplo aí da história de Moisés. Deus pega um cara, ele estava cuidando de pasto das ovelhas do sogro dele lá no monte Horebe. Ele viu o mato pegando fogo, a toceira de sarça lá, viu pegando fogo, e aquilo Deus usou e falou para ele: Moisés, você vai libertar o meu povo que está lá no Egito. A princípio ele falou: quem? Eu? Eu não sei nem falar, rapaz, né? Eu não sei nem falar. Gente, nós temos que, nesses tempos de hoje, principalmente nesses tempos igual nós estamos vivendo, de pandemia, de tanta coisa, nós temos que parar de acreditar naquilo que nossos olhos veem. Nós temos que começar a acreditar naquilo que não existe.
É assim que nós vivemos pela fé, para que nós trazemos à existência aquilo que ainda não existe. Ou seja, o tema do nosso ano daqui da nossa igreja é um ano do sobrenatural de Deus. Para o sobrenatural de Deus vir na nossa vida, nós temos que provocar para que Ele venha, e com isso tem que mudar o nosso palavreado primeiramente, e com o nosso palavreado tem que mudar as nossas atitudes. Nós temos que ter atitudes e comportamentos de pessoas que vai viver o sobrenatural. Todo mundo está lá coçando a cabeça, meu Deus, como vai fazer? Meu Deus, está isso, aquilo lá, e você está de boa. Você está confiante em Deus. Você está crendo que Deus vai fazer. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela diz, lá no livro de Deuteronômio 28, que bendito nós seremos na cidade e bendito nós seremos no campo. Bendito será o fruto do ventre, né? Bendito será a nossa mesa, não vai faltar o pão. Ou seja, você hoje, você prefere acreditar naquilo que Deus diz ou naquilo que o mundo mostra para você? Porque o mundo sempre vai mostrar para você que você não é capaz. Talvez lembra quando você estudava, as pessoas falavam, ih, aquele ali, às vezes quando ia jogar bola, né, eu lembro, os mais ruins nós sempre escolhíamos por último, sempre ficava por último, vem você mesmo, né? O professor de educação física escolhia 2 caras lá para tirar o time da sala de aula, aí uma pegando os mais bons ia ser chamado primeiro, e os ruins ficavam por último, porque o que o mundo vai pregar para nós é que nós não vamos dar certo. Às vezes o cara é usuário de droga, a pessoa, aquele não tem jeito não, a droga é cadeia ou morte. Mas para Deus, Deus pode mudar. Nós temos que começar a acreditar e começar a provocar isso e trazer isso à existência em nossas vidas. Nós precisamos mudar o nosso jeito de falar, porque o que vai acontecer na nossa vida não é determinado pelo homem, é determinado por Deus, é determinado pelo Espírito Santo de Deus, é determinado por aquilo que Deus tem, pelas promessas e Deus na nossa vida. Observe que todas as pessoas que Deus chamou, aqui na palavra dele, que Deus chamou para fazer algo, para libertar o povo dele, para exercer o ministério, são todas pessoas que, aos olhos delas, elas não eram capazes, mas elas precisaram mudar de atitude e de olhar para elas como se elas tivessem o potencial, e Deus abençoou e elas conquistaram. Então nós precisamos, aqui no livro de Tiago ele diz isso, que nós precisamos, né, que ele dá até o exemplo aqui, que para nós controlarmos o cavalo, nós colocamos um freio na boca dele. O navio, um baita de um navio, na época guiado por grandes ventos, pelas velas, aqueles panos que era colocado para guiar o navio, que na época não tinha motor, ele dá esse exemplo. E um grande navio é guiado por um pequeno leme. E ele fala que a nossa língua faz parte dos membros do nosso corpo, e é tão pequeno, mas o ser humano não consegue refrear. Por quê? Porque às vezes numa roda de conversa, todo mundo dando risada, trocando ideia lá, está gostoso, e se a gente não tomar cuidado, a gente vai falar alguma coisa que vai magoar alguma pessoa, a gente vai tirar sarro de alguma coisa, a gente vai fazer alguma coisa que entristece a pessoa, e a gente tem que observar isso, porque nós temos que ser um canal de bênção para a vida das pessoas. Até mesmo a pessoa por si própria, ela vai falar, eu nunca vou conseguir, naquela empresa não tenho chance de crescer, naquele lugar não tem como. Não, você tem que falar para ela, e ela colocar para aquelas pessoas que elas têm que acreditar que elas podem alcançar. É fácil? Não é. Você tem que se reeducar, reeducar a sua boca, a sua língua, né? O salmista, ele diz que não sai nenhuma palavra torpe da boca dele, que não saia nenhuma palavra ruim da boca dele, que Deus colocasse um anjo, né, na boca dele, para controlar o que ele fosse falar. Isaías, ele fala, quando ele tem a visão lá do templo, um anjo chega, ele vê ele tem aquela visão, e ele fala, ai de mim, que sou um homem que tem lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Aí vem um anjo, pega uma brasa acesa lá do altar e leva e toca na boca dele, e de lá, um cara que tinha a boca que amaldiçoava, uma boca que só saía coisa ruim, ele passa a profetizar coisas do reino de Deus. Então, ou seja, aquilo que, observe que todos os profetas, os caras usavam a boca deles para profetizar algo que não tinha acontecido ainda. A gente vê os profetas, Elias chega lá e profetiza, viu, não vai chover até a minha palavra, e o cara não falava e isso aconteceu. Aí quando ele subiu no monte, ele falou, não, hoje eu vou orar e a chuva vai vir. Isso passou-se tempo sem chover.
Então a nossa palavra, ela tem poder. A nossa palavra, ela traz um poder que nós não conhecemos. Muitos de nós ainda não conhecemos. Muitos de nós achamos que é besteira. E por isso que não tomamos cuidado naquilo que falamos, naquilo que nós trocamos ideia e passamos para as pessoas. Nós temos que tomar cuidado com a nossa palavra. Aqui no versículo 10 fala assim, ó: de uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Então nós não podemos, da nossa boca, uma hora nós estamos na igreja e louvamos a Deus, outra hora nós estamos em casa e não louvamos a Deus. Falamos palavrões, falamos coisas ruins, falamos coisas que não é de um povo que serve a Deus, um povo que é temente a Deus. A nossa língua, cara, a nossa língua, nós temos que profetizar não só coisas boas, mas nós temos que nos reeducar para nós mesmos falarmos coisas boas de nós mesmos. Porque muitas vezes nós nos achamos feios. Olha para mim, às vezes você fala assim, puxa, esse cara é mal feio, mas tem mal autoestima. Temos que acreditar em nós mesmos, né? Nós temos que acreditar, nós temos que falar coisas boas de nós, porque aquilo que Deus tem é do jeito que a gente é. Às vezes o jovem fica preocupado, né, com uma coisa, com outra, né, quer usar um estilo Neymar, quer usar um estilo não sei o que, para ver se conquista não sei o que. Seja você. Fale palavras de otimismo para você mesmo. Fale palavras de bênção para você mesmo. Fale palavras de conquista para você mesmo. Para de falar que você não consegue, que você não dá jeito, que você não tem força. A nossa força vem do Senhor. Você tem que acreditar no Senhor. Deus, Ele quer que nós venhamos acreditar na palavra dEle. A palavra dEle aqui na Bíblia fala que aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés, nós seremos abençoados. E muitas vezes nós não temos isso como base na nossa vida espiritual e nem na nossa vida material, porque primeiramente a gente consegue espiritualmente para depois conseguir o material. Ou seja, se você é bem espiritualmente, se você está um cara realizado, sua vida espiritual está, você ora, você lê a Bíblia, você é um cara temente a Deus, uma moça temente a Deus, o que acontece? Se no material não estiver bem, não é tão importante, porque o que mais importa para você é o espiritual. E se você estiver ruim espiritualmente, por mais que você tenha coisas materialmente, aparentemente legais e boas, não vai ter tanto valor. Por quê? Porque espiritualmente você está ruim. Então você precisa ter isso na sua vida. Você precisa começar a acreditar em você. Você precisa colocar palavras de otimismo para você, né? Eu estava falando hoje na hora de vir aqui para o culto, eu falei para mim que um dia eu falei, Senhor, um dia eu quero dar um carro para minha esposa. Quero dar um carro para minha esposa, daqueles que você aperta o botãozinho e ele estaciona sozinho, né? Eu não tenho condições, mas se eu não profetizar, eu nunca vou ter. Se eu não falar, eu nunca vou ter. Agora, se eu ficar, vamos falar assim, pelas conclusões humanas, eu vou pegar e vou ficar murmurando, eu vou ficar falando. Não, mas já pensou que alegria eu chegar com o carro para minha esposa e dar para ela um carro que ela vai chegar na vaga, ela vai olhar assim e falar, não vai parar. Aí ela vai lá, aperta o botãozinho, o carro estaciona sozinho para ela. Então, nós temos que começar a falar coisas assim. Deus, eu sei que o Senhor vai me dar condições para um dia sustentar a tua obra, sustentar uma causa da tua obra, sustentar uma clínica, abençoar uma clínica de dependentes químicos, seja lá qual for. Eu quero abençoar. Então nós temos que profetizar isso. Deus, hoje eu não tenho, mas amanhã eu vou ter condições de fazer muitas coisas para o teu reino. Deus, hoje eu tenho vergonha de falar, mas um dia eu quero falar. Eu quero falar das tuas coisas, eu quero falar do teu evangelho, do teu amor para as pessoas. As palavras nossas que nós saímos, nós temos que acreditar mais, usar mais essas palavras, por mais que elas não sejam ainda reais na nossa vida, nós temos que acreditar nisso. Olha que Deus pega para Abraão e chega para Abraão e fala grandes promessas na vida dele sem nada ter acontecido ainda, e aquilo aconteceu. Deus pega para Abraão e fala, Abraão, sai do meio da tua terra e vai para a terra que eu vou te mostrar.
Deus ele começa a usar a palavra dele para trazer na vida de Abraão tudo aquilo que Deus tinha para ele, hein? Então nós precisamos mudar o nosso jeito urgentemente e começarmos como povo de Deus, como um povo separado do Senhor, né? Para que isso venha trazer, porque a palavra nossa é uma semente. Se você hoje lança palavras boas sobre a terra ou sobre o coração de algumas pessoas, essa palavra ela vai produzir fruto. Você chega para a pessoa e fala: Jesus te ama. Às vezes para você está sendo uma simples palavra, mas aquela palavra vai cair no coração daquelas pessoas de uma forma que vai trazer muito fruto no coração delas, né? Nós não podemos ser pessoas negativas. A palavra, além dela ter poder, a palavra ela tem um poder e ela traz a convicção sobre as nossas vidas. Nós temos que ter essa convicção que vamos alcançar coisas grandes. Ou seja, hoje, a mesma pergunta que eu fiz ao James há um tempo atrás, hoje eu faço para você aí na tua casa. Como você quer que a sua vida esteja daqui 5 anos? Como você quer que a sua vida esteja daqui 10 anos? O que você tem previsão disso? Você tem um desejo no seu coração de pensar isso e falar: meu Deus, daqui 10 anos eu quero estar assim, assim, assado. Daqui 10 anos eu quero estar trabalhando. Daqui 10 anos eu quero estar formado. Daqui 10 anos eu quero estar com a minha família. Daqui 10 anos eu quero estar com meus filhos. Daqui 10 anos eu quero estar aposentado, né? O que você quer daqui 10 anos, daqui 5 anos? Profetize já, mude já, transforme a sua vida já. Nós temos de acreditarmos, mas às vezes nós acreditamos quando os nossos pastores estão falando na palavra, mas nós não acreditamos quando nós chegamos em casa. Nós não temos uma mudança de palavreado e nem de atitude quando nós chegamos na nossa casa. E nós precisamos disso. Nós precisamos mudar a nossa vida. Livro de Romanos, capítulo 4. Versículo 17, vamos ver o que diz aqui. Romanos capítulo 4, versículo 17. Vamos compartilhar, fala assim: como está escrito, por pai de muitas nações te constituirei. Deus falando para Abraão, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como que elas já fossem. Entendeu? Porque nós temos que mudar a nossa palavra? Porque Deus, Ele chama, Deus, Ele fala, né? Que Ele, aqui diz que Ele, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como que se elas já fossem. Olha como Deus ele quer que nós viemos a viver a palavra dele, que nós viemos trazer a existência, porque acreditar na palavra, porque ele vai trazer as coisas nas nossas vidas como que se elas já existissem. Deus ele vai fazer com que essa palavra, que as nossas palavras, ela venha a realizar. Hoje eu conheço várias pessoas que têm tantos testemunhos bons como testemunhos, histórias ruins. Do que? Tem pessoas hoje, tem jovens hoje que está vivendo uma vida ruim. Por quê? Porque a mãe fica amaldiçoou ele há muito tempo. A palavra da mãe teve poder sobre a vida dele, falando que ele ia ser um drogado, que ele ia ser uma pessoa ruim, que ele ia ser um ladrão, que ele ia ser um homossexual, que ele ia ser não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aquilo foi indo, impregnou tanto na vida dele, que hoje ele vive isso, que hoje ele vive dessa forma. Então, as palavras, ela tem poder. A palavra, ela traz à existência aquilo que não existe. Por isso nós temos de tomar muito cuidado. Tomar muito cuidado de como nós falamos do nosso filho, como nós falamos da nossa esposa, como as esposas falam dos seus maridos, como os filhos falam dos seus pais, como os pais falam para os filhos e assim por diante. Nós temos que tomar muito cuidado. Porque Deus ele quer que na nossa vida não proceda dessa forma, que da mesma boca saia coisa boa e saia coisa ruim. Deus, aqui ele fala, meus irmãos, não convém que nós sejamos assim, não convém que nós sejamos dessa forma.
Nós precisamos a falar para que com fé isso aconteça, para que isso venha trazer existência. Olha que Deus como é maravilhoso. Deus aqui fala assim no versículo 17 de Romanos, capítulo 4, fala assim: e Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como que elas já se fossem, já existissem. Então nós temos que falar isso. Às vezes você quer que seu esposo venha para a igreja, continua não, meu esposo vai ser um pregador. Por mais que você fique falando na tua casa e pareça que você esteja meio fora do ar, meio fora do cabo, você vai falar coisas, né? Parece que tem horas que a gente vive meio na loucura como servos de Deus, né? Deus nos chama para ver isso, o sobrenatural. Nós vamos querer viver o sobrenatural de Deus, mas nós temos que fazer coisas sobrenaturais também. Nós temos que ter um comportamento diferente de pessoas que acreditam e não de pessoas que não acreditam. Acreditar que teu filho vai estar na igreja, que teu filho vai um dia louvar na igreja, que o teu filho um dia vai tocar, que teu filho um dia vai ministrar. Você tem que acreditar, você tem que falar: eu acredito e eu vejo meu filho lá em cima. Em nome de Jesus, meu filho um dia vai ser um ótimo cantor. Meu filho um dia vai ser um ministro de louvor. Um dia meu filho vai ser um pregador do evangelho. E assim por diante nós temos que ir falando, porque é com as nossas palavras que nós conquistamos, é com a nossa palavra que nós trazemos a mudança. Porque é a palavra de Deus que nos traz a mudança. Quando nós temos a palavra de Deus ela tem poder. Com o poder ela vem a convicção daquilo que nós realmente queremos, somos e desejamos para as pessoas. E com essa convicção, né, ela vem consigo a fé. E com a fé ela vem a mudança de atitude, ela vem a mudança de comportamento. Nós temos que ter mudança de comportamento em nossas vidas, né? O comportamento nosso como de pessoas vitoriosas e não como de pessoas fracassadas, né? Mas tem muita gente que gosta de murmurar, né? Ficar murmurando: mas está tão difícil, né, Paulo, né? Olha como está, essa pandemia nunca acaba, esse coronavírus. Irmãos, para de viver sua vida em volta desse trem desse coronavírus. Viva a sua vida segundo aquilo que Deus tem, segundo aquilo que Deus quer para você. Acredite no que Deus tem, porque o que Deus vai fazer na sua vida, independente de como esteja o mundo, Deus vai fazer. Ele vai fazer, porque a palavra dele fala que Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele promete, né? Passa o céu e passa a terra, mas a palavra dele não muda. O que Ele tem para você, Ele tem para você, ponto, acabou. Não tem. Só basta você acreditar, só basta você crer, só basta você ter atitude, porque um vencedor, ele anda de queixo erguido, de cabeça levantada, ele não anda cabisbaixo. Uma pessoa que acredita na palavra de Deus, uma pessoa que sabe que um dia vai vencer na vida, ela já age como tal, como um vencedor. E com isso nós começamos a viver, com isso as coisas começam a acontecer, nós começamos a trazer à existência aquilo que ainda não existe, né? Olha como Deus aqui Ele fala, né, dando as instruções para os seus discípulos. Ele fala que aquele que ouve a palavra de Deus e não a pratica é semelhante como a onda do mar, ela vem e volta, não tem mudança, é só que ele vai e volta, sabe? A maioria das pessoas, elas dizem acreditar na palavra de Deus, mas na verdade ela não acredita. Por quê? Porque ela não tem uma mudança de comportamento como uma pessoa verdadeiramente que acredita na palavra de Deus. Por quê? Porque enquanto está dentro da igreja, ela ouve, ela até acredita, mas aí vem a parábola da semente, aquela semente que cai à beira do caminho. Os passarinhos vêm e roubam e comem a semente. Outra parte da semente cai num solo cheio de espinhos, e logo os espinhos sufocam. O outro cai sobre as pedras, né? E ali tem pouca terra, e vem o sol e logo ela se queima, ela se perde. E a palavra de Deus, ela tem que cair no nosso coração como uma terra boa, é qual ela vem a produzir fruto, e muito fruto. Por isso nós temos que, a mudança do nosso coração, na Bíblia fala que do nosso coração, a nossa boca fala do que o nosso coração está cheio, né? Fala do que o nosso coração está cheio. Quando o jovem está namorando, ele só fala da pessoa, né? Eu não sei se como vocês são assim, mas quando o jovem está namorando, ele só fala daquela pessoa. Tudo é em volta daquela pessoa, né? Só fala daquela pessoa. Então,
Por quê? Porque ela só fala daquilo, porque o coração dela está cheio daquilo. Por que a pessoa só fala coisa ruim? Porque o coração dela só está cheio de coisa ruim. Porque o coração dela fala coisas boas. Tem pessoas que ficam dando risada com nada. Ela está andando, o sorriso está lá na orelha. Por quê? Porque o coração dela está cheio de alegria, está cheio de felicidade. Então, nós temos que falar daquilo que nosso coração está cheio. Se nosso coração cair a palavra de Deus, essa palavra vir cair no nosso coração, na terra, no chão do nosso coração, e vir produzir fruto, né? A gente vai viver, o nosso rosto vai resplandecer aquilo que está no nosso coração, assim diz a palavra de Deus. Mas se nossas palavras, na Bíblia fala assim, nossas palavras, ou se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo virá trevas. Você viu aquelas pessoas que só ficam falando palavrão? Ela dá um passo para frente e 10 para trás. Um passo para frente e 10 para trás. Tem aquelas pessoas que têm a boca suja, de 10 palavras, 11 é palavrão, né? 11 é palavrão. E fala palavrão, e fala coisa feia, e fala coisa feia, e fala coisa feia. E assim é a vida dela. É de falar coisas feias. Por quê? Porque o inimigo, ele usa isso. E nós temos que tomar, aqui lá no livro de Tiago que nós lemos, fala que o homem, ele tem que se aperfeiçoar nisso, a ter controle da sua língua, a ter controle daquilo que fala, pensar antes de falar, analisar antes de falar. Porque se você fala para você, eu não vou conseguir, lá no teu trabalho, o teu encarregado te dá uma meta lá, um objetivo para você, algo para você fazer, e fala, rapaz, algo que você nunca fez, aí você fala, cara, eu não vou conseguir fazer isso. Automaticamente ele vai escolher outro, porque você assumiu que você não é capaz. Mas se mesmo você sabendo que você nunca fez, vai falar, eu nunca fiz, mas eu vou fazer, eu vou tentar. Só dessa vontade, desse ânimo de você ter, de fazer, de tentar, de lutar, você vai lá, consegue e tudo dá certo. Comigo já aconteceu várias vezes isso. As pessoas perguntavam, Paulo, você consegue fazer? Fala, rapaz, eu nunca fiz, mas se você quiser eu faço, eu posso tentar. Não, então faz. Eu ia lá, fazia e dava certo. Por quê? Porque eu já acreditava. Agora, se eu não tivesse acreditado em mim, eu não teria realizado. Aí eu teria me entregado naquilo que eu era. Então nós temos que acreditar. Nós temos que acreditar em nome de Jesus e começar a acreditar na palavra de Deus e saber que Deus tem para nós. A palavra de Deus que Deus tem para nós, ela já está tudo ganho. Jesus já conquistou para nós lá na cruz do Calvário. Jesus já conquistou tudo que nós precisávamos lá na cruz do Calvário. Mas Paulo, como que ele conquistou lá e hoje eu não vivo? Porque você não tomou posse ainda do que Jesus conquistou para você na cruz do Calvário. Você não vive. Olha para aquela viúva lá, aquela viúva, tem na Bíblia, lá no Velho Testamento, eu não lembro, de Reis, fala que teve uma viúva que o profeta Elias, se eu não me engano, Eliseu profetizou e ela não podia ter filho. Ela foi, engravidou e teve um filho. Com esse filho cresceu, chegou um período do momento dela, da vida dela, que o filho dela morreu. O filho dela morreu. Só que aquela mulher, ela tinha feito muita coisa para a vida daquele profeta. Na casa dela, ela construiu um quarto só para receber aquele profeta. Aí olha o que acontece, o filho dela morre. E ela indo com o corpo do seu filho e na verdade atrás do profeta, as pessoas perguntavam para ela, e aí, está tudo bem? E ela falava, está tudo bem, está tudo bem. Aí outras pessoas falavam, e aí, como está o teu filho? Ela falava, está tudo bem. Tudo ela falava, não, está tudo bem. A mulher estava com o filho morto. Como que estava tudo bem? Mas aquela mulher, na hora que ela chegou diante do profeta, ela chegou no lugar certo, mas ela acreditando, está tudo bem, vai dar certo, como está teu filho? Está bem. O filho dela estava morto, está bem. Aí, quando ela chegou diante do profeta lá, o profeta falou com o profeta, porque muitas vezes nós abrimos nosso coração e falamos dos nossos problemas para pessoas que não são as pessoas certas. Nós temos que falar nosso problema para Jesus.
Nós temos que chegar e abrir nosso coração. Na Bíblia fala que nós temos que abrir nosso coração para Deus e falarmos, né? Entrar no nosso quarto, fechar a porta e falar para Deus que está em secreto, que em secreto Ele ouvirá e nos abençoará. Então nós temos que usar a nossa boca, nós temos que falar mais, nós temos que profetizar mais, nós temos que declarar mais isso, né? Esse ano vai ser um ano marcado, pode ter certeza, chegar no fim do ano vai ter a retrospectiva do fim do ano. Todo ano tem, né? Todo ano os jornais fala tudo o que aconteceu durante o ano, e vai falar e você vai chegar lá no final do ano e você vai ver como que vai estar a sua vida. Mas depende, o seu futuro, lembre, o seu futuro está baseado naquilo que você fala hoje dele. O seu futuro depende do que você fala hoje. Se você hoje fala que o seu futuro será abençoado, você vai ser abençoado. Você precisa acreditar nisso. Nós precisamos acreditar. Jesus morreu na cruz para que a gente venha a viver uma vida diferente. Jesus não morreu na vida para a gente viver lá na cruz do Calvário, para a gente viver uma vida de angústia. O sacrifício dele é válido. Nós temos que acreditar nisso. E Ele vai nos transformar. Deus, Ele vai nos trazer aquilo que não existe para as nossas vidas. Nós temos que viver o ano do sobrenatural. O engraçado é que esse tema, quando vem no coração da pastora, né, ninguém jamais passou na cabeça que está vivendo hoje, né? Com passar o ano, já vai fazer alguns meses, né, que está sem culto dentro da igreja, né? Logo nos primeiros meses do ano que teve culto na igreja, vai fazer meses já que nós não temos culto. Aí fala, não, o ano de 2020 vai ser um ano do sobrenatural de Deus. Se você olhar com os olhos humanos, fala, esse tema eu acho que não deu muito certo esse ano não. Mas Deus não nos chama para viver aquilo que o mundo nos mostra. Deus nos chama para viver o sobrenatural dele, aquilo que não existe, para trazer existência. Deus nos chama para viver, não aquilo que nós estamos convictos que vai acontecer, mas a trazer existência aquilo que não existe ainda. Quem disse que o ano pode ser sobrenatural só se tiver culto todos os dias aqui na igreja, e nós podemos estar aqui? Se tivesse, amém, seria muito gostoso, e é maravilhoso. Mas a nossa vida vai viver sobrenatural porque depende das nossas atitudes, depende da nossa mudança de comportamento. Muda o nosso ano, vai ser um ano sobrenatural o quanto nós acreditamos na palavra, o quanto nós falamos daquilo que é bom para nós. Por isso hoje comece a mudar isso, comece a falar daquilo que você quer que seja no seu futuro. Comece a falar aquilo que vai ser do seu futuro, do futuro daqui, tudo aquilo que faz parte da tua vida, futuro do teu trabalho. Daqui a quantos anos você quer arrumar emprego? Você quer, não, eu quero trabalhar, Deus, eu sei que daqui a alguns anos eu vou trabalhar onde eu quero, naquilo que eu gosto de fazer, naquilo que me dá prazer, que me satisfaz. Daqui a alguns anos a minha vida vai estar de tal jeito. Começar a falar isso. Não é tempo hoje nós vivemos aquilo que o mundo quer pregar para nós, que nós viemos acreditar naquilo que o mundo tem. Hoje está difícil. Como que eu vou conseguir minha casa? Os bancos não vão fazer empréstimo. Hoje o salário dos funcionários das empresas é reduzido pela metade. Como que eu vou conseguir? Então tudo está favorável para que o milagre aconteça. Se você parar para observar, tudo está favorável para que o milagre aconteça. Não existem condições, expectativas para que você dê o seu jeitinho de homem ou de mulher para que as coisas aconteçam. A gente quer dar jeitinho para tudo. Então não tem como. Agora as circunstâncias estão completamente só favoráveis para que o milagre aconteça. Por quê? Porque muitas coisas aos olhos humanos não pode acontecer. Para que você viva o sobrenatural. E viver o sobrenatural é viver milagre. Milagre não tem explicação do milagre. Tem explicação do milagre? Não tem. Milagre é milagre. Milagre não tem palavras, né? Já fala, milagre é algo que não é simples de se acontecer. Então Deus, Ele quer que nós viemos a viver dessa forma. Deus vai trazer as coisas que não são como que elas já se fossem. Lembrem disso. Deus vai fazer com que as coisas que não são como que elas já fossem em nossa vida. Acredite nisso. Acredite e acredite nisso, porque no mundo espiritual já está tudo conquistado.
desde quando Jesus morreu lá na cruz do Calvário, há muitos anos atrás. Só que hoje nós precisamos trazer para nossas vidas. Não adianta hoje nós tamparmos o sol com a peneira. A palavra é simples e básica, é o feijão com arroz. Vivemos e falarmos da palavra, acreditar na palavra, usar a nossa boca e profetizar a palavra de conquista, a palavra de convicção, a palavra de mudança, a palavra que traz poder para nós. A palavra, ela tem poder, você acredita ou não? A palavra, ela tem poder. Se você falar que você conquista, você conquista. Se você falar que você é um perdedor, você vai ser um perdedor. Se você falar que você é um gigante, você vai ser um gigante. Por quê? Porque você está falando, e essa palavra, ela tem poder. Amém? Então, que nós viemos nessa noite a louvar e engrandecer o nome do Senhor, e acreditar e começar a mudar, ter uma mudança de comportamento, principalmente no nosso falar. A palavra de hoje é para que nós venhamos ter uma mudança no nosso jeito de falar, no nosso jeito de acreditar. Se você tem um filho que ainda não está nos caminhos do Senhor, profetiza, fala: não, um dia meu filho vai estar na casa do Senhor, e ele vai estar. Se o seu marido ainda não ainda não está nos caminhos do Senhor, você vai começar a falar. Se você ainda não tem aquilo que você quer ter um dia na sua vida, você começa a falar. Você começa a falar, e isso vai trazer existência, e Deus vai trazer existência aquilo que não existe, porque você está usando de fé. Deus dá o exemplo, né, de fé que a gente tem que ter, né? A fé Deus, ele dá essa ideia do grão de mostarda, que é algo pequenininho, mas quando você coloca na terra, você planta, ela cresce e dá uma grande árvore que até os passarinhos fazem ninho. Então, para você viver desfrutar do grande fruto que traz, que é da fé, você tem que semear a fé, você tem que plantar ela. Começa a plantar a fé na sua vida, nas suas palavras, na sua língua. Antes de você falar alguma coisa, você pensa, refreia a sua língua, repensa e fala, pensa e declara isso no mundo espiritual. Para aquele pecado que te amedronta todos os dias, que te faz gemer todos os dias, e fala: pecado, você não tem mais poder sobre a minha vida, você não tem mais poder sobre a minha vida. Fala para Satanás: Satanás, você não tem mais poder na minha vida, porque Satanás, ele só trabalha na sua vida à medida do quanto você deixa ele trabalhar. Então você vai chegar e você vai falar: pecado, você não tem mais poder sobre a minha vida. Pensamentos pecaminosos, você não tem mais poder na minha vida. Atitudes pecaminosas, você não tem mais poder na tua vida. Porque se você não começar a declarar isso, se você não bater de frente, você não enfrentar o inimigo cara a cara, o que vai acontecer? Você vai sempre abaixar a guarda. Eu me lembro quando eu estudava, tinha um menino na minha sala, que todos os meninos, sempre tem os mais fortes da sala, os mais fortes, os mais briguentos, aqueles caras que é mais bem visto na escola, que é da escola. E na minha sala tinha uns par dele na época. E eu me lembro, rapaz, tinha um menino lá, ele tinha um mau nome feio. Ele tinha um nome feio. Aí todo mundo zoava ele. Hoje é o bullying, naquela época não tinha o bullying, dava risada, zoava e ficava tudo certo, né? E o pessoal foi enchendo tanta paciência dele, tanto enchendo a paciência dele, uma vez, e aquele menino sempre cabeça baixa, sempre cabeça baixa. Aí um dia, ele levantou, rapaz, o menino foi lá e enchendo a paciência dele, ele levantou, ele deu uma sequência de direta assim na barriga do outro menino. Todo mundo, aquele cara que era o mais zoado da sala, o mais coitado, que mais tomava da sala, ele levantou naquele que zoava ele e deu uma sequência de soco assim, ó, na boca do estômago do outro. Mas deu uma sequência, gente, eu não contei, mas foi um monte de soco. Deu aquele monte de soco na barriga do menino lá. O menino saiu assustado assim, ó. Todo mundo na sala de aula começou a tratar ele diferente. Ninguém mais zoou do nome dele, ninguém mais tratou ele, e nem ele se comportou como se ele fosse um fracassado. Por quê? Porque ele enfrentou aquilo que amedrontava ele cara a cara. Falou: parou, até aqui deu o ponto final, acabou, daqui para frente é outra história. Deu uma sequência de soco naquilo que te amedronta, espiritualmente falando. Deu uma sequência para que aquilo acabou a graça, que já é. E o menino ficou. O engraçado, cara, que eu me lembro disso como se fosse hoje.
O comportamento do menino dentro da sala de aula mudou, cara. O comportamento do menino mudou. Ele começou a andar com a cabeça mais erguida. Ele já não ficou tão mais acanhado. Quando chamava para jogar bola, antes só chamava os melhores. Ele já começou a ser escolhido dos primeiros. Porque sempre os mais ruins a gente escolhe por último. Quem já tirou time na escola, na aula de educação física? Você já escolhe os melhores. Os ruins, perna de pau, você deixa por último, né? Então é assim que funciona. Então, na sala de aula, o pessoal já começou a tratar diferente. Por quê? Porque ele colocou um limite naquilo. Então, coloca um limite nisso. Coloca um limite nisso. E você vai começar a viver diferente. Mas para isso tem que ter mudança. Tem que ter atitude. Ah, eu quero mudar, mas não tem atitude. Ah, eu quero ser homem de Deus, mas não tem atitude. Não lê a Bíblia, não ora, né? Como nós falamos lá na roça, não dá um coice nada, né? Então não tem mudança, o negócio tem que ter atitude, Ah, eu quero ganhar dinheiro. Se você não acordar cedo e ir trabalhar, cara, que eu sei, até hoje no teto da minha casa não caiu dinheiro, se eu deitado no sofá. Então você tem, para as coisas acontecerem, elas têm que ter mudança de atitude. Espiritualmente da mesma forma, porque as coisas acontecem na nossa vida, nós temos que mudar o nosso jeito de falar, começar a profetizar mais, começar a falar mais, começar a acreditar mais. Por mais que às vezes, enquanto você vai falando, o negócio não vai acontecendo assim imediato. Talvez você fala por algum período e ela demora alguns anos para que aquilo aconteça. E às vezes você vai se sentir como um bobo. Caramba, eu estou falando as coisas aqui, mas não está acontecendo. Como assim? Mas você vai falando, até que elas venham à tona. Em nome de Jesus, acredite nisso nessa noite. Tenha suas mudanças de palavra, tenha sua mudança de comportamento e de atitude. Dê uma sequência de soco naquilo que assola você, naquilo que amedronta você, que tenta te massacrar todos os dias. Aquele pecado que tenta vir sobre a sua vida todos os dias. Dê uma sequência de soco nele de direto. E em nome de Jesus você vai ver que a tua vida vai começar a mudar. E as coisas espirituais que já foi conquistada lá na cruz do Calvário, elas vão começar a acontecer na tua vida. O engraçado, gente, que eu gosto muito de ler a palavra de Deus, e tem algumas coisas que fica martelando dentro da cabeça da gente. No livro de Deuteronômio, fala 28, fala assim: se atentamente ouvirmos a palavra de Deus, guardar os seus mandamentos. Aí depois começa a vir uma sequência de promessas acontecendo. Você perceba que é só uma coisa que tem que acontecer: obedecer a Deus. Ah, Paulo, por que eu não conquistei? Você está obedecendo? Você está vivendo a palavra de Deus? Será? Ah, eu estou sim. Será? Analisa certinho. Se atentamente guardar os mandamentos, a promessa, as palavras de Deus. Eu quero até ler para não ficar nas minhas palavras. Deuteronômio 28. Deixa eu achar aqui rapidinho para os irmãos. Aqui, Deuteronômio 28. Minha Bíblia é fácil de achar, ela tem as marcações dos textos, as iniciais do livro. Você vai em cima. 28. Que diz assim no versículo 1: E será que se ouvirdes a voz do Senhor, ouvir a voz de Deus, do teu Deus, e ter cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que Ele te ordena hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Ou seja, obedecer os mandamentos do Senhor e guardar, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos. Olha que legal que diz aqui, que maravilhoso. Tendo cuidado de guardar, ou seja, é um versículo que nós temos que praticar para viver 14 versículos de promessa. Se você colocar em prática na tua vida você vive 14 de bênção. A todos os 4 cantos da tua vida, essas bênçãos vão alcançar. Aqui diz tudo: que darás a emprestado e não tomarás emprestado. Desde a tua família, dos seus animais, de tudo que você fizer vai dar certo. Aqui, gente, lê na tua casa, 28, Deuteronômio 28.
e você vai ver o que Deus tem para você. São 14 versículos de promessa, desde que você viva o primeiro. Você coloca em prática na tua vida o primeiro. Tem gente que quer ver os 14, mas não vive o primeiro. Tem que viver o primeiro, para que as coisas, para que os 14 outros versículos aconteçam na sua vida. Amém? Então, em nome de Jesus, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que essa palavra venha a ser, como diz já na palavra, como uma espada de 2 gumes afiada, que vá até o profundo da tua alma, de juntas e medulas. Que Deus faça um estrago dentro de você através dessa palavra. Que amanhã você acorde com essa palavra e você tenha uma mudança de atitude a partir de hoje, em tudo que você for fazer. Antes de você falar qualquer coisa, você vai parar e falar: eu não posso falar isso, eu não vou falar isso. Amém? Então que essa palavra venha sendo uma forma sobrenatural sobre a vida de cada um de vocês, para que a palavra de Deus venha transformar a vida de vocês, venha encher vocês do poder dele, e que você comece a viver o sobrenatural de Deus na sua vida. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus venha sobre a sua família, sobre o seu lar nesta noite, de uma forma sobrenatural. Em nome de Jesus, fiquem com Deus. Em nome de Jesus, nós vamos estar logo todo mundo junto, para a honra e glória do Senhor. Que Deus abençoe. Pastora Soninha, um beijo no coração de vocês, da sua família, dos apóstolos, da sede de Sorocaba e de todo mundo. Em nome de Jesus, minha família, amo vocês, em nome de Jesus. Amém? Fique com Deus. E palavras boas tem que sair de nossa boca. Amém? Deus abençoe, um abraço e beijo. Fique com Deus.